Livro de Esdras, capítulo 9. Vamos ler os dois versículos do capítulo 8 e a gente entra no capítulo 9. Esdras 8, 35, aí a gente avança pelo capítulo 9. Livro de Esdras, está lá no Antigo Testamento, você que vai com a sua Bíblia papel, sua Bíblia digital. Esdras 8, 35, diz o seguinte: os exilados que vieram do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel, 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros, e como ofertas pelo pecado, 12 bodes, tudo em holocausto ao Senhor. Então deram as ordens do rei aos seus satrapas e aos governadores deste lado do Eufrates, e eles ajudaram o povo na reconstrução da casa de Deus. Capítulo 9. Acabado ou passadas estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, comigo aqui no caso Esdras, vieram ter comigo os príncipes dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas não se separam dos povos de outras terras, com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios, olha só, e dos amorreus, pois tomaram das suas filhas para si e para os seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras. E até os príncipes e magistrados foram os primeiros nestas transgressões. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes, o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito ou perplexo. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras de Deus, do Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro. Porém eu permaneci assentado atônito até o sacrifício da tarde. Sacrifício da tarde às 15 horas. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as vestes e o manto já rasgados, me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor, meu Deus, e disse: meu Deus, estou confuso e... Fala sério, hein? Para levantar a ti a face. Meu Deus, por que as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça? E a nossa culpa cresceu até os céus, desde os dias dos nossos pais até hoje. Então a culpa não é só do passado não, irmão. Até hoje, estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades, fomos entregues, nós, os nossos reis, os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras, e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo, à ignomia, como hoje se vê. Agora, por breve momento, se nos manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem, e para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão, porque somos servos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus, antes estendeu sobre nós a sua misericórdia, e achamos favor perante os reis da Pérsia, para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as nossas ruínas, e para que nos desse um muro de segurança em Judá e Jerusalém. Agora, ó nosso Deus, que diremos depois disso? Pois deixamos os teus mandamentos, que ordenaste por intermédio dos teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que entrais para possuir é terra imunda, pela imundície dos seus povos, pelas abominações com que, na sua corrupção, a encheram de uma extremidade à outra. Por isso, não dareis as vossas filhas, os vossos filhos e suas filhas não tomareis para os vossos filhos, e jamais procurareis a paz e o bem desses povos, para que sejais fortes, comais o melhor da terra,
e deixeis por herança os vossos filhos para sempre. Depois de tudo o que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos deste esse restante que escapou, tornaremos a violar os teus mandamentos e a apresentar-nos com os povos destas abominações? Não te indignarias tu, assim contra nós, até de todo nos consumires, até não haver restante nem alguém que escapes? Ah, Senhor Deus de Israel, justo és, pois somos os restantes que escaparam, como hoje se vê, e eis aqui, estamos diante de ti, na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disso. Amém? Tenso o texto, né? É um texto realmente muito profundo. De verdade, eu acho que nem cabe muito comentário, mas eu vou tentar falar alguma coisa aqui nessa noite. O texto do capítulo 9 diz assim: depois de passadas essas coisas, depois de acabadas essas coisas, de que coisas que o autor está dizendo? Quando a gente vai para os capítulos 6, 7, principalmente o 7 e o 8, nós vamos observar que Esdras tinha sido honrado pelo rei Artaxerxes. Esdras tinha sido reconhecido como servo de Deus. Olha, Esdras é um servo de Deus. Esdras é um homem justo. Esdras é um homem correto. O Deus dele, o Deus de Esdras, tem falado, tem me incomodado. Já havia tido um edito de libertação muitos anos antes de Artaxerxes. Mas Artaxerxes agora vem dar uma renovada. Olha, volta com o resto do povo e termina a obra lá na tua cidade. Ele reconhecia que Esdras era um homem de Deus, que era um homem honrado e que era sacerdote. Então, passado o reconhecimento público, uma autoridade, o imperador, o rei da Pérsia reconheceu que Esdras era honrado. Passado mais o quê? Uma vez que foi dado a libertação para o povo, novamente sair, agora a gente está falando da segunda geração, voltando do cativeiro, ele devolveu alguma coisa que ainda tinha ficado lá, algum dos utensílios, desde a época de Nabucodonosor, e ainda deu dinheiro do bolso, deu madeira, deu ouro, deu prata, ofertou. Então, passado esse momento de riqueza, desse momento de estabilidade política, o imperador reconheceu Esdras. Também desse momento de estabilidade econômica, o povo está bem, está voltando bem. Passou um momento de ajuntamento, porque quando Esdras recebe essa incumbência, ele não quis voltar sozinho, e ele foi atrás dos líderes, dos chefes das 12 tribos, ainda tinha muita gente lá. Ele levantou os chefes e disse: olha, a coisa está boa para o nosso lado, a boa mão do Senhor tem nos abençoado, dá um agito na galera e vamos todo mundo embora. O que a gente está fazendo aqui nesse local? É importante você lembrar que a primeira turma tinha tinha sido libertada 82 anos antes disso. 82 anos antes. Então, alguns pais, avós e filhos não voltaram. E Esdras falou: gente, vamos voltar. Esdras conseguiu reunir o chefe das tribos, conseguiu reunir a turma inteira. Saiu aquele bando de gente, perto de 1.700 pessoas. A primeira leva tinha voltado cerca de 50 mil pessoas. Agora voltaram 1.700. 3 dias de caminhada, passados essas coisas, 3 dias depois de caminhada, Esdras olhou e falou: não está legal, para tudo, vamos levantar um jejum. Você vai lembrar, há 15 dias atrás, que nós falamos sobre o jejum, e eles jejuaram, solenemente, todo mundo parou, todo mundo jejuou. Autoridade econômica, estabilidade política, não estão sendo pressionados, não estão sendo perseguidos, estão voltando para a terra. Já se sabia que o templo tinha sido reconstruído, e já tinha um bom tempo que o templo tinha sido reconstruído, cerca de 59 anos da reconstrução do templo. Pô, a gente não trabalhou, a gente não pagou o preço daquela geração que voltou, está tudo pronto, estamos bem politicamente, estamos bem economicamente, estamos com autoridade. O que é um jejum? Vamos parar, vamos jejuar. O homem está mandando, o Esdras está mandando, vamos jejuar com ele. Jejuaram, voltaram, 4 meses de caminhada.
1.400 quilômetros. Alguma coisa como se fosse de Salvador até São Paulo. Mas voltaram bem, sem perseguição, sem chibatada nas costas, sem nenhum problema. Chegaram lá, olha, o templo está pronto, vamos adorar a Deus. Capítulo 8, o texto diz que os exilados que vieram do cativeiro apresentaram holocaustos, apresentaram sacrifícios, degolaram os bodes pelos seus respectivos pecados. Não está bom, irmão? Não está bom? Não, não está. Porque não é assim, ou não é somente isso que Deus espera de nós. Houve um momento que Samuel foi levantado por Deus para ungir Davi a rei. E quando Samuel chegou na casa de Jessé, ele viu o primeiro filho de Jessé, Eliasibe, alto, forte, bonito, e disse assim: certamente eu estou diante do novo rei. E Deus disse: não, Samuel, não é assim que funciona. Eu não vejo como vê o homem. Eu não estou vendo só o sacrifício, eu não estou vendo, olha lá no capítulo 8, versículo 35, ofereceram holocaustos, 12 novilhos por todo Israel, ou seja, um novilho para cada tribo, 96 carneiros, 77 cordeiros, 12 bodes pelas ofertas do pecado. Isso todo mundo viu, mas havia algo mais, que só Deus vê, que só Deus via e que somente Deus continua vendo. Deus é aquele que sonda e conhece os nossos corações. O povo voltou. Esse povo tinha chorado por muitas coisas. Quando a gente vai lá no Salmo de número 137, é um salmo de lamento. E o texto bíblico diz que o povo às margens dos rios da Babilônia chorava, lamentava, porque os babilônicos, humilhando eles, diziam assim: cantem algum dos cânticos lá de Israel, cantem algum dos cânticos do vosso Deus, para nos alegrar. E eles vão dizer assim: como nós louvaremos a Deus em terra estranha? E ali chorávamos e lamentávamos. E esse povo chorou durante 100 e tantos anos, porque estavam em cativeiro. Assim como aqueles que estiveram no Egito choraram, porque tomaram chibatadas, porque eram escravos. Assim como eu e você hoje choramos por tantas coisas. E muitas das coisas que nós choramos, de fato, merecem o nosso choro, merecem a nossa angústia, merecem a nossa dor. Eu acho que você, quando sai na rua, de carro, de ônibus, de metrô, de trem, vê aquelas crianças pequenas, esmolando, vendendo uma bala, vendendo alguma coisa, para tirar o sustento daquele dia, sem nenhuma perspectiva de amanhã, nenhuma perspectiva de futuro. Eu acho que você chora por isso. E é uma coisa digna de ser chorada. A gente chora por saber que tantas crianças estão largadas nas ruas, vão crescer sem esperança, vão crescer para a violência, para a criminalidade. A gente chora quando a gente vê meninos e meninas escravos do crack, da maconha, do K9, da cocaína, da cerveja, do álcool. A gente chora porque sabe que o futuro é terrível. A gente chora pela violência no nosso país, na grande cidade, no interior, nas comunidades, nos morros. A gente chora pelo que está acontecendo lá entre russos e ucranianos, entre palestinos e israelitas. A gente chora pelos jovens que se perdem, a gente chora por muitas coisas. Mas Esdras chorou por algo diferente. Talvez por algo que eu e você não temos chorado, mas deveríamos chorar. Esdras chorou por ele. Esdras chorou pelo que ele estava vendo. Esdras chorou pelo culto. Esdras chorou pelos líderes. Esdras chorou porque o nome de Deus estava sendo envergonhado dentro da congregação. Você já chorou por alguma coisa assim? A gente fica chocado com tanta coisa, mas a gente começou a achar normal a mentira, a promiscuidade, o adultério, a pornografia, a fofoca, a infidelidade. A gente começou a achar normal essas coisas, e já não mais choramos.
A gente chora, de novo, vou dizer, são coisas sérias, merece a nossa dor profunda. Quantas crianças estão morrendo pelos terroristas que invadiram Israel, quantas outras estão morrendo pelo exército que invadiu a Palestina? Eu acho que o choro merece a minha indignação, a tua indignação. Mas faz tempo que a gente não chora pelas coisas de Deus. E na minha cabeça uma coisa está diretamente relacionada com a outra. Uma vez que eu já não mais me importo com a seriedade, com a santidade, com a pureza do culto, eu não mais me importo com aquilo que é santo, as outras coisas viram o caos. Não sei se você está me entendendo. Uma vez que a igreja de Cristo, que é a intercessora, quem intercede pelo mundo? Quem intercede? Mas uma vez que a igreja abriu mão, abandonou aquilo que é santo, aquilo que é comum na sociedade, ficou largado. Porque não mais choramos por aquilo que deveria, de fato, chorar. Talvez devêssemos chorar por nós mesmos, que é o que Esdras vai fazer. E o texto diz, acabada todas essas coisas, e tem um dia que vai acabar, irmão. Tem um dia que vai acabar. Tem um dia que vai acabar a minha hipocrisia. Tem um dia que vai acabar a sua hipocrisia. Tem um dia que vai acabar a minha mentira. Tem um dia que vai acabar a sua mentira. Você não vai conseguir viver eternamente numa vida dupla, de duplo sentido. Não vai, é engano. O diabo está te enganando. Porque um dia vai acabar. E não vai acabar bem para aqueles que insistem. E o texto diz que quando acabou o culto, quando acabou a reunião, quando acabou o sacrifício, eu imagino o povo alegre, o povo pulando, como se fossem os nossos cultos da era moderna, igrejas cheias, muita luz colorida piscando, som, louvor, adoração, palmas. Quando acabou tudo isso, a casa caiu. A casa caiu. E aí foram procurar Esdras. Esdras, não está legal a coisa. Mas Esdras, gente, acabamos de ser do culto, acabamos de ser do sacrifício. Dá uma olhada, foram 12 novilhos, 96 carneiros, 77 cordeiros, 12 bodes. Não está bom? Não, não está. Não está legal. Sabe por que Esdras não está legal? O povo de Israel, incluindo os seus sacerdotes e os seus levitas, não se separam das abominações dos povos. Querido, não adianta a gente viver um domingo espetacular com Deus, uma segunda-feira, uma terça, não importa o culto que você venha, se a tua luz ela não brilha nas trevas. Se a tua luz ela não impacta mais o mundo espiritual. Efésios 3, capítulo 10, versículo 10, agora, a multiforme sabedoria de Deus foi revelada a principados e potestades, agora, através da sua igreja. Talvez o problema maior não seja que a gente não consiga mais impactar o mundo, é que a gente não consegue fazer diferença no mundo espiritual. Daniel, quando esteve em cativeiro, é o mesmo cativeiro de onde Esdras está saindo. Só que nessa época, possivelmente, Daniel já tinha morrido, muito tempo se passou. Quando Daniel estava ali com aquele povo, Daniel orava e as coisas aconteciam. Qual foi a última oração, irmão, que eu e você fizemos? E as coisas aconteceram. E o texto bíblico diz que quando Daniel se dispôs a orar, ele não tinha nem aberto a boca. Quando ele se dispôs a orar, Deus respondeu. E aí teve uma treta no mundo espiritual, e precisou vir os príncipes das potestades para lutar. E talvez quando eu e você ora, não está nem vindo mais príncipe de potestade, está vindo só office boy do inferno mesmo, só de patente rala. Porque a gente não faz mais diferença, nem no mundo dos homens, nem no mundo espiritual. E chegaram para Esdras e falaram, Esdras, está ruim o negócio. O povo de Israel, ou seja, o povo de Deus, incluindo os seus sacerdotes e os levitas, não se separam
dos povos da terra com as suas abominações. Quanto tempo dentro de igreja eu e você estamos, querido, e a gente não consegue separar os nossos lábios da mentira, não conseguimos separar os nossos lábios da impureza, continua com os palavrões, continua com as palavras torpes, até quando? Querido, vai ter um dia que isso vai acabar, e não vai acabar bem, para você que continua vivendo essa vida torpe, não consegue se apartar da promiscuidade, não consegue se apartar das piadas sujas, não consegue se apartar do álcool, e a gente prega dia após dia, domingo após domingo, e esse povo, assim como eu e você, tinha todas as desculpas para dar, mas Esdras não deu uma desculpa, ele disse assim, não, nós estamos em pecados, cultos alegres, cultos festivos, igreja brasileira lotada, dá um rolê aqui no bairro, pega o carro aqui no domingo, no horário de culto, todas as igrejas cheias, todas as igrejas lotadas, e às vezes a gente não sabe se a gente comemora ou se a gente chora, porque como as igrejas estão lotadas e a nossa cidade continua do jeito que está, como que não há mudança? Cultos alegres, festivos, palmas, luz, mó sonzeira, igrejas cheias de gente que não se aparta das abominações. Acontecia lá, acontece aqui, gente enganada, gente que se engana. Querido, eu posso enganar alguém por bastante tempo, posso enganar minha esposa, posso enganar minha mãe, posso enganar pessoas que andam ao meu redor há bastante tempo, mas eu não engano a Deus nem um segundo. Põe isso na sua cabeça e no seu coração. Não é o que o outro sabe. Ah, mas meu pai não está vendo, minha mãe não sabe, lá na escola, aqui, ali, o cigarro eletrônico, a maconha, isso, aquilo. Ah, meus pais não sabem. Não tem problema nenhum do teu pai saber ou não, porque aquele que sabe todas as coisas, ele já sabe. E tem uma hora que a casa vai cair. E a casa caiu aqui. E Esdras fica inconformado, e Esdras chora. Os de fora que denunciam, não foram os sacerdotes, não foram os levitas, foram os de fora. A turma acabou de chegar, eles nem conheciam. Imagina, a gente está falando de uma distância de 82 anos, da primeira turma, e essa geração que chegou agora. Aquela primeira turma de 82 anos, a grande maioria já morreu. Quem é que está de 82 anos? Quem chegou criança, com 5, com 7 anos, agora é velhinho, nem conhece quem está chegando, mas bateu o olho e viu, ó, isso aqui tem nada de Deus não, hein? Isso aqui não tem nada de Deus não. Ah, mas são 96 carneiros, ó, tem roupa de crente, tem Bíblia de crente, fala como crente, mas não tem nada de espiritual na vida dele. Tem nada. O currículo dele no mundo espiritual está zerado. Mas como assim? Acabaram de chegar, acabaram de ser libertos. Gente que está dentro da igreja, mas que não tem mudança nenhuma. Querido, está estampado na minha cara, está estampado na sua cara. Põe aí para a gente Salmo 51, versículo de 1 a 4. Davi, o grande homem de Deus do Antigo Testamento, o grande adorador, um homem segundo o coração de Deus, viveu 9 meses na picaretagem, 9 meses na mentira, 9 meses no engano. O pecado de Davi foi um dia só, o pecado do adultério, mas a mentira continuou por mais 9 meses. Ah, mas eu não estou fazendo mais. Verdade, Davi não estava mais adulterando, até porque ele casou com a mulher do adultério. Mas Davi continuava em mentira. Talvez eu e você até já tenhamos vindo para a igreja. A gente até já desceu as águas. A gente até mudou aquela prática. Mas querido, tem um freio de mão puxado na tua vida se você não resolver esse problema do teu passado. A mentira para o pai e para a mãe, a mentira para o chefe, a mentira para a igreja, a mentira para o pastor. Olha, versículo, o texto que nós acabamos de ler. Acabadas essas coisas, 1 hora, a casa cai. 9 meses se passaram. Estudos arqueológicos demonstram que Davi escreveu mais provérbios do que Salomão. Sabia disso? A gente sempre fala de Davi adorador, mas Davi também foi um grande pensador. Davi teria escrito algo em torno de 3 a 4 mil provérbios.
Davi escreveu algumas centenas, talvez milhares de canções, menos num período. 9 meses de silêncio de Deus. 9 meses que Davi ia para o sacrifício, que Davi ouvia Natã e os demais profetas pregando, que Davi até pulava, até dançava no culto, mas que Deus não falava com ele. Tem muita gente que sai da igreja alegre, cheia de barulho, cheia de luz, cheia de energia, mas não sai cheia do Espírito Santo. Isso fica muito claro na segunda-feira. Olha o que Davi assume, depois que Natã meteu o dedo na cara dele. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade. Completamente. E purifica-me do meu pecado, pois eu conheço. Aí o cara tem que ser homem, né? Precisa ser mulher de Deus mesmo, para bater no peito. Eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Não foi contra Betsabá, não foi contra Urias, não foi contra o povo de Israel que Davi pecou. Pequei contra e contra ti somente. Todo o nosso pecado, toda a nossa mentira, toda a nossa vaidade, toda a nossa promiscuidade, todas as nossas desculpas são contra Deus. O povo jejuou, o povo ofereceu sacrifícios, o povo cantou cânticos de louvor, de adoração. O povo fez tudo, só não se converteu em espírito e em verdade. Volta lá para o texto de Esdras, versículo 2. Pois tomaram as suas filhas para si e para os seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras, e até os príncipes e olha só, os príncipes e os magistrados foram os primeiros. Querido, nós precisamos reagir de maneira urgente. Jesus vai dizer no final do Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7, acautelai-vos, tomem cuidado com os falsos profetas, que vêm vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos, devoradores. Querido, você vai encontrar pastor, profeta, igreja aberta, pregando exatamente a favor do seu pecado. Você vai achar. Você vai achar texto bíblico que você pincela ele a seu gosto e prazer, que vai dizer que o que você faz não tem problema, que vai dizer que o que você tem praticado para tempos modernos é normal. Essas igrejas caretas, né, que continuam falando contra o sexo fora do casamento, onde já se viu meninos e meninas, os jovens aí namorando, tempos modernos. As igrejas que falam contra o uso de drogas, de entorpecente, em tempos modernos, onde já se viu. Ser contra um país como o nosso, com tantas falcatruas, uma coisinha aqui, outra ali, Deus sabe. O pior de tudo é que Deus sabe. Querido, está na hora. Não é porque tem príncipes e magistrados, não é porque a gente tem gente no Congresso, no Supremo, no Palácio Central, no Executivo, no Legislativo, que anda com a vida torta, que isso te serve de subterfúgio, porque ele vai para o inferno se não se converter, cada um deles. Mas o presidente do nosso país, o líder do partido, o pastor da igreja, faz ou fez e aconteceu e está tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem. Mas ele já se acertou, ele já se corrigiu, ele casou de novo, ele fez de novo, aí cai de novo. Está tudo bem. Não, querido, não está tudo bem. E o texto fica muito claro quando o autor denuncia sacerdotes, levitas, príncipes, magistrados, os líderes. E não é para você seguir esse tipo de gente, é para você seguir a palavra de Deus. E tem uma hora que a gente precisa
se posicionar. Nós precisamos. E Esdras ouve todas essas coisas, e eu vou dizer de novo, vamos fazer um retrospecto. Passadas essas coisas, chegaram com pompas e circunstâncias, carta do príncipe, do rei, do imperador da Pérsia, de Artaxerxes. Chegaram com cartas de autoridade do rei, chegaram com madeira, com ouro, com prata, chegaram cheios de autoridade humana, cheios de autoridade religiosas, príncipes, magistrados, alguns chegaram de linhagem real, descendentes de repente de Davi, da tribo de Judá, descendentes direto de Arão, da tribo de Levi, chegaram com tudo, menos com o Espírito Santo de Deus. Tinham tudo, menos a presença de Deus. E logo foram percebidos, logo foram desmascarados. Rapidamente foram reconhecidos. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1, versículo 29 e 32. Querido, o pecado continua sendo pecado, mesmo que saia leis que digam que agora é legal, é legalizado. Pecado vai continuar sendo pecado. E nós precisamos nos posicionar, mesmo que os nossos líderes, pastores, missionários, diáconos, deputados, senadores, presidentes, professores de escola, mesmo que eles digam ao contrário, a gente precisa se posicionar. Romanos capítulo 1, versículo 29 a 32. Esse texto de Romanos é um texto intenso e extenso, mas vamos só ao finalzinho aqui. Estão cheios de todo tipo, tem aqui na tela, estão cheios de todo tipo, perversidade, avareza, maldade, estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. Passa aí. Caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia, embora conheçam a sentença de Deus. Qual é a sentença de Deus? Porque todos pecaram, estão da glória de Deus, e o salário do pecado é? Eles conhecem a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte. Eles não somente as fazem, esse é um problema, de quem pratica. Toda aquela lista que a gente acabou de ler e algumas coisas a mais. Mas também aprovam os que a praticam. São dois problemas. Os que fazem, não tem problema. Os que dão desculpas. Um dos itens principais que está sendo discutido aqui é porque houve o casamento misto. Os filhos de Deus se casando com as mulheres dos cananeus, dos amorreus, dos heteus e fariseus, e não apenas casando com elas, mas trazendo os seus deuses, as suas práticas abomináveis. Inclusive, dentro da cultura desses povos, o assassinato dos próprios filhos em sacrifício aos seus deuses, coisa que aconteceu no meio do povo de Deus. Não apenas fazem, esse é um grupo, mas o outro que fica quieto. Não tem problema, é assim mesmo. Não, querido, tem muito problema. E a gente pode se encher de desculpas. Voltando lá para o texto de Esdras, eles podiam dar todas as desculpas. Mas a gente estava lá na Babilônia, lá essa regra não funcionava. Era os povos dessa terra. Tem gente que consegue torcer o texto de um jeito fantástico. Mas o texto não diz que não podia casar com os povos da terra, mas quando foi dito esse texto era lá em Canaã. Agora nós estamos aqui na Babilônia. Com as mulheres da Babilônia não tem problema. Não dá para dar um gato no texto? Não, filho, não dá. Mas a gente quer. Mas o que a gente ia fazer? Se a gente não casa com as mulheres da Babilônia, o que a gente ia fazer? Não tinham outras mulheres para casar. A gente ia ficar solteiro? A nossa tribo ia morrer? A gente ia perder a nossa herança? Essa é a desculpa, não apenas do sem vergonha, mas do incrédulo. Aquele que quer cometer o seu pecado e não confia no Deus que disse que daria descendência a eles. No Deus que disse que a descendência deles ia ser incontável como os grãos da praia. Mas a gente cria todos os tipos de desculpas. E a gente precisa chorar por isso também. Só que há uma reação. Versículo 3 lá de
Esdras 9. Ouvindo tal coisa, rasguei as minhas vestes, o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e a barba, e me assentei perplexo. Tipo assim, não é possível que está acontecendo isso. Não é possível. Queridos, eu estou no ministério pastoral já há 25 anos, 20 anos de consagração, é uma alegria, uma bênção assim, fantástica. Mas a gente ouve algumas coisas, vez por outra, que ainda deixa a gente atônito e perplexo no meio da igreja. Ainda tem. A gente não deve se conformar. Paulo vai dizer, não vos conformeis com o presente século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A gente não pode achar que é normal o que a gente tem visto no meio da igreja de Cristo, de crianças, adolescentes, jovens, adultos. Tem algum momento que a gente tem que parar. Esdras arrancou os cabelos, arrancou a barba, rasgou a roupa e meteu a cara no chão. Tipo dizendo assim, meu Deus do céu, o que eu fiz de trazer esse povo de lá para cá para envergonhar o teu nome? Por que eu orei tanto? Para que a libertação saísse, para que a gente chegasse aqui em paz, em segurança. Por que nós jejuamos? Gente que sai do culto, às vezes prega, às vezes canta, às vezes intercede, às vezes oferta, sai do culto e vai para bar, sai do culto e vai para motel, sai do culto e vai para jogatina. Eu estou falando de gente dessa igreja, não é de outras não. E sai do culto, glória a Deus, aleluia. E Esdras ficou perplexo. Qual a nossa reação? O que a gente entende do quanto custou o sacrifício de Cristo, do que Cristo nos exige? Mas tem um alento. A gente vai parar por aqui e vai continuar semana que vem. Mas tem um alento. Versículo 4. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel. Ainda há gente que treme diante da palavra de Deus. Ainda há gente que está lutando contra o próprio pecado e que não aceita uma igreja de qualquer jeito. Querido, nós precisamos, em nome de Jesus, entender que Jesus vai voltar para buscar uma noiva que esteja com as suas vestiduras limpas, com as suas vestiduras santas, com as suas vestiduras purificadas. A gente não pode olhar para a igreja de Cristo no Brasil, ver o que a gente está vendo ao redor do Evangelho e a gente achar que é normal. Não, não é normal. Não é normal lá fora, não é normal aqui dentro. Nós precisamos reagir. Será que você fica perplexo com alguma coisa dessa? Será que algum desses itens te incomoda? Porque de fato, Esdras ficou absurdamente incomodado. E Esdras, que chega com status real, de autoridade do rei da Pérsia, ele rasga a sua roupa, ele se joga no chão, levanta as mãos aos altos e diz, Deus, tem misericórdia. Porque se o Senhor nos levou para o cativeiro, pelo que nós fizemos no passado, e a gente continua fazendo isso no presente, o que será de nós?